noite, amigos. Mais uma oportunidade abençoada de, junto com os alunos, trabalhadores e amigos do União Espírita Luz Divina, para o nosso evangelho de hoje. E como nós colocamos na nossa rotina a música, que tem trazido harmonia para todos nós, e lembrando também da importância de fazer o evangelho no lar. Vamos colocar isso como uma rotina na nossa vida, né? Então, querida Bia, é com você a nossa prece inicial. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade. É sempre um imenso prazer estar aqui com todos, fazendo as nossas preces. E, como sempre, queria agradecer muito ao Dr. Anselmo, que sempre esteve muito presente nas nossas vidas e proporciona todos os nossos encontros. Vamos lá. Só lhe desejo a teia da felicidade, que as coisas boas da vida lhe sejam verdades, que os desejos deixados por conta do tempo se realizem todos por merecimentos. Há tantas coisas na vida e faltam lugares, atravessando o abandono de prosperidades. Não há como aceitar as guerras de sempre e ter a fome sem a paz constantemente. Te voglio bene, mia principessa, tanto calore, la tua carezza, tanta dolcezza che vola ao vento. Não me acostumo sem você, felicidade. Não me acostumo sem você, felicidade. Há muitas coisas na vida e faltam lugares, atravessando o abandono de prosperidades. Não há como aceitar as guerras de sempre e ter a fome sem a paz constantemente. Só lhe desejo a teia da felicidade, que as coisas boas da vida lhe sejam verdades, que os desejos deixados por conta do tempo se realizem todos por merecimento. Te voglio bene, mia principessa, tanto calore, la tua carezza, tanta dolcezza che vola ao vento. Não me acostumo sem você, felicidade. Não me acostumo sem você, felicidade. O amor tornará, tudo irá curar, tudo passará, nada acabará. Tornará, tudo irá curar, tudo passará, nada acabará. Te voglio bene, mia principessa, tanto calore, la tua carezza, tanta dolcezza che vola ao vento. Não me acostumo sem você, felicidade. Não me acostumo sem
Gratidão, querida. Essa energia que envolve a todos. A gratidão da equipe permitir que possamos entrar nos lares de todos, fazendo essa ponte de luz, harmonizando, para que nós possamos começar o bate-papo de hoje com o Américo Canhoto, que alguns de vocês conhecem. Ele já foi fazer atividade no departamento de ensino, e outros vão conhecer o nosso amigo de hoje. A gente se conheceu lá no Eduardo Monteiro, mas o Américo é do mundo, né? Seja bem-vindo. A bola é com você agora. Tá bom, Mozê, tá bom. Todo mundo me ouvindo? É um prazer, né? Assim, reencontrar esses amigos do coração. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a constituição, né? O entendimento do que seja a família. A nossa visão ainda é um pouco restrita, né? Em razão de estarmos focados basicamente nessa dimensão da vida apenas, né? A maioria, para nós é mais fácil, porque a doutrina espírita abre horizontes de percepção, né? O que para muitos outros ainda não será possível dessa vez. Então, nós vamos começar com uma fala de Jesus, aquela fala onde Jesus, molecote, né? Estava lá no meio dos sacerdotes. Aí, de repente, vem lá os irmãos correndo, né? Jesus, Jesus, seu moleque, onde é que você se enfiou? Tua mãe está desesperada atrás de você. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, né? Aí ficou lançado, ficou jogado um desafio de entendimento, né? De que a nossa família, ela é cósmica, tá? Não se trata apenas da família, assim, terráquea, vamos dizer assim, né? A pandemia agora veio nos colocar, com esse confinamento, né, veio colocar em xeque a família. Então, até pouco tempo atrás, as pessoas viviam mais no trabalho do que na relação familiar. Aí depois, com esse confinamento, algumas famílias estão, na realidade, elas não tinham laços sólidos, estão se desfazendo. Eu tenho até alguns amigos advogados, falei, vocês não vão fazer, nunca fizeram tanta separação e tanto divórcio na vida como vocês vão fazer agora, né? Então, nós estamos entrando na era da verdade, a era do entendimento, né? De como é a realidade, a verdade e realidade. Então, a nossa família, nós entendemos só a família como uma família consanguínea, né? Mas em breve a gente vai entender que a nossa família é a humanidade inteira. Nós já andamos por aqui milhares e milhares de vezes, né? Em reencarnações. Então, nós já tivemos milhares de pais, de mães, filhos, irmãos, amigos, adversários. Estão espalhados, seja nessa dimensão, seja nas outras. Muitas vezes nós temos alguns da nossa família mais próxima, da nossa linhagem de sintonia, né, estão desencarnados. Alguns podem estar até numa dimensão superior a essa próxima nossa, como estava, por exemplo, a maioria de vocês conhece a literatura de André Luiz, né? Como estava a mãe do André Luiz no livro Nosso Lar, vamos dizer, na condição que se encontrava a mãe do Gregório, né? No livro Libertação, outras dimensões, né? E o próprio mundo nosso hoje, o próprio planeta nessa dimensão virou um quintal. Então, tem famílias que têm um filho na China, outro no Japão, outro em Mauá, né? O mundo virou um quintal. O universo também é um quintal. Então, esses milhares e milhares de pais, de mães, de filhos, de amigos, de adversários, né? Também tem relação com outros mundos. Todo mundo aí já ouviu falar dessa transição planetária, né? Que está na reta final. E, assim, para vocês terem ideia do que eu quero colocar, já está chegando gente de fora, já tem alguns exilados, né? Alguns agora bem fáceis de serem percebidos. Eu trabalho com família há 40 anos, né?
Eu tenho bebês hoje que já são capazes de ler pensamento. Outro dia eu estava atendendo uma bebezinha de 2 meses, primeiro que ela me olhava, né, e um sorriso, que criança de 2 meses não era capaz de fazer isso. Eu estava examinando o ouvido dela, ela olhando para mim e rindo. A hora que eu tirei o espéculo de um ouvido, ela virou a cabeça, só faltou ela apontar com o dedo, né? Agora esse outro. Então, vou dizer, por que eu estou colocando isso? Essas crianças que estão chegando de fora, 2 detalhes deixam claro, assim, dá para perceber, sem que a gente tenha ajuda espiritual, alguém dando alguma dica ou dizendo alguma coisa. Elas têm uma grande dificuldade de fonação, até com alteração, né, no aparelho fonador. E elas não suportam, elas têm uma grande dificuldade de aceitar os alimentos que nós utilizamos aqui ainda muito rudes, né? E por quê? Do mundo onde elas vieram, né, essas crianças, esses espíritos, não se falava mais, tá? A comunicação era toda mental, como breve vai ser aqui. Em algum tempo, bem que o Chico Xavier colocou, vamos dizer, uma vez que ia chegar um momento que os animais iam falar e o ser humano não ia mais falar. Especialmente quem tem cachorro, eles têm uma expressão, né, que diz muito mais coisas do que os humanos em torno. E tem alguns que estão quase falando, né? Então, essas crianças têm dificuldade de fala e têm dificuldade de aceitar a alimentação, porque do mundo onde elas vieram, né, isso já era, não se falava mais, a comunicação era toda mental e uma alimentação muito mais quintessenciada, muito mais energética e não grosseira e excessiva como é aqui a nossa, né? E agora a questão, como é que fica a família dessas crianças? Né? Uma parte da família delas ficou do mundo onde elas vieram. Nessa transição, a gente recebe mais um presente de grego da vida, né? O presente de, assim, a gente recebeu a vida, e a maioria das pessoas ainda tem uma visão criacionista, como se um Deus, um velhinho lá, nos criasse do jeito que nós somos, esquecendo todo o processo de evolução, né? Vou dizer, dessa nossa raça aqui no planeta. Então, essas criaturas vão montar aqui uma nova família. Uma família já cósmica, mais abrangente do que aquelas que elas deixaram no mundo de onde elas vieram. Uma coisa que me assusta, na brincadeira, né, é que todo transferido, não vamos chamar de exilado, que é uma coisa meio chata, é um julgamento, né, mas todo transferido de escola, onde ele chega, ele é top de linha. Ele está muito na frente daqueles que lá se encontram. E por quê? Porque você nunca perde os seus arquivos. Aí você leva os seus arquivos, aí vamos supor, tem gente entre nós aqui no planeta que se esforçou tanto, que está quase que na idade da pedra, em termos de conhecimentos de todos os tipos. Aí essa criatura vai para um mundo que tem a forma humanoide como a nossa. Aí ele está lá numa caverna, ele bate uma pedra na outra, pronto, ele descobriu o fogo. Ele vai ser o rei daquela cambadinha lá, né? Então, isso me assusta, porque isso aqui nós somos malucos, trogloditas, e eu não consegui ficar aqui na Terra, lá em Cucamonga, sei lá onde eu vou ser o máximo, porque a coisa lá é feia. Pode levar milhares e milhares de anos para chegar onde nós nos encontramos aqui agora, né? Então, esse planeta está ficando cada vez mais fantástico. A começar pela estética. A beleza dos seres que vem chegando agora é impressionante. Antes a gente separava a geração de 10 em 10 anos, geração dos anos 20, 30, 40, 50. Hoje a criança que nasce num mês é diferente da do outro mês, né? Então só vai ter gente bonita. Nós, os adultos, em 30 anos a gente já morreu, a maioria, né? Já desencarnou, como a gente gosta de dizer. Aí só vai ter gente bonita, absurdamente mais inteligentes, né? Eu brinco que eles têm um DNA digital, o nosso ainda é analógico, né? Então, só para mostrar como nós reduzimos absurdamente a nossa família, tá? E a nossa família consanguínea é um foco muito grande de desajuste, porque o que nós chamamos de amor é apego, né? É algo que tranca, que fecha, é realmente quase que um processo obsessivo, né? Aquele apego se torna, na realidade, um processo obsessivo.
Então, as situações que vão chegar agora, né, elas vão ampliar o nosso conceito de família. Daqui a pouco, por exemplo, você tem que se preocupar, em termos de educação e tudo, não só com a educação do seu filho, mas a educação dos que vão conviver com ele em todas as esquinas da vida. Então, assim que passar essa primeira turbulência, porque olha, não é para a gente ficar preocupado, não. Então, a melhor relação nossa com o planeta é aluno-escola. A Terra é uma escola, nós somos os alunos, e a Pro é a vida, o cotidiano, né? O dia inteiro a professora a vida está mostrando, olha isso, corrija aquilo, modifica aquilo outro, olha como você é assim, olha como você é assado, né? Escola é aula e prova, aula e prova. Então, assim, vamos, aquilo que a gente gosta, aula e recreio, a gente queria que ficasse sempre no recreio, né? Aula e prova. Então, a gente pode até, sem preocupação, entender que essa pandemia agora do Covid é um maternalzinho. Fala, nossa, vai vir coisa mais complexa? Natural. Na nossa escola, não tem gente hoje fazendo pós-graduação, doutorado, mestrado. Para ele chegar nesse ponto, ele passou por todas as fases. Se ele tivesse lá no primeiro ano do fundamental e ele ficasse assustado com as matérias que o irmão dele estuda no segundo ano, ele ia ficar paralisado. Então, nesse momento agora, nós vamos ter que aprender o máximo possível, tá? Basicamente uma coisa, já entendendo que isso aqui é escola e que você tem que prestar atenção na aula, daí quando vier uma outra fase, a gente já vai estar apto, né, a seguir em frente. Eu acredito que só nessa fase que nós estamos vivendo agora, entre 5 a 10% das pessoas já melhoraram bastante o padrão vibratório, já aprenderam muito, já estão aprendendo a viver um dia depois do outro, a viver com muita simplicidade, né? As famílias estão começando a se estruturar, na realidade, que as nossas famílias são uma bagunça. A começar vamos dizer, da forma como são formadas, é um ajuntamento de pessoas, vamos dizer, pela lei de sintonia, principalmente pela lei do karma, né? As casas não têm regras, o casal, um fala japonês, outro fala alemão. As crianças não enlouquecem por milagre, né? Porque hoje pode fazer uma coisa, amanhã não pode. A mãe vai lá e fala uma coisa, o pai vai lá e desfaz. Então, a família agora, ela vai ter que se reestruturar. Até um livro deve sair agora, era para ter saído, né? Arrumei uma editora lá de Belo Horizonte, a Dufour. Então, um livro sobre a reestruturação da família, a família dos novos tempos, né? Então, utilizando os conceitos de reengenharia de empresa para que você possa organizar melhor e colocar a empresa, a família para funcionar exatamente como se espera, né? Com muito mais eficiência. Então, eu fiz esse apanhado para a gente poder sair desse nichozinho de família, vamos dizer, física, de família fisiológica, de família consanguínea, né? Para uma abrangência maior, aproveitando a observação do cotidiano. Então, uma coisa é o que você pega em livros, né? A outra coisa é o que você pega na aula do dia a dia. Eu fui um grande leitor, né? Até no Eduardo Monteiro tinha uma obsessora fantástica, a dona Lídia, da livraria, né? Então, toda vez ela chegava lá, olha, lê esses livros, eu lia 5, 6 livros por semana. O último livro inteiro que eu li faz uns 5 anos, nunca mais eu quero ler livro nenhum. Nossa, que loucura, né? Não, e por quê? Quando eu estou lendo um livro, eu estou lendo a opinião do cara que escreveu, que copiou do outro, que copiou do outro, que copiou do outro. Então, agora, a minha fonte de aprendizado são as novas crianças, né? E as pessoas mais simples, as pessoas com pouca instrução, porque elas vão direto na fonte, tá? Então, agora, eu brinco que dessa vez, agora eu quero tirar o diplominha de minhoca. Ou seja, tudo que eu preciso está no meu cotidiano, tudo que vocês precisam está no cotidiano de vocês. É só prestar atenção que aquilo que a gente aprende nessa cadeia, que é o corpo físico, nessa oficina, né, você melhor dizendo, nunca você vai aprender em livros nem em bancos escolares. É aqui que se desenvolve paciência, tolerância, humildade, compreensão, né? Porque altos conhecimentos, o que mais tem lá do outro lado são universidades. A vida lá é tal e qual aqui, só que mais intensa. Tudo é mais intenso, né? Então, aproveitem este
este momento, né, que a gente está vivendo, para que vocês se conheçam, se estudem e que vocês aprendam a conhecer aqueles da convivência, né, para que eles possam ser orientados. Prestem atenção nas crianças, estudem as crianças, né? Porque se a gente estudasse os filhos, o mundo seria outro. E o espírito tem duas oportunidades assim na encarnação. Quando ele chega, ele está na vitrine. Tudo que ele veio com um projeto de vida resolver e fazer está escancarado para quem queira ler. Aí depois, antes de chegar ao grande estrago que seria a salvação da humanidade. Tanto que Jesus não aceitou nenhum título senão o de mestre. Ele trouxe 4 coisinhas para a gente, bem simples, né? E que a gente não quis compreender. Então, prestando atenção na criança, na minha geração, a gente era assim chamada de crianção até 12, 13, 14 anos, você era bem ainda transparente. Hoje está mais difícil para os novos pais, porque tem criança com 2, 3 anos já altamente hipócrita, dissimulada, manipuladora, né? Tem algumas que são, assim, fazem um teatro igualzinho ator da Globo. Chora e dá risada ao mesmo tempo, elas se tornam extremamente manipuladoras, né? Se o adulto não estiver atento. E coisas graves como depressão, pânico, agressões, seriam evitadas, né, se os pais estudassem os filhos. Quer ver exemplo simples? Ó, o pessoal faz o diagnóstico pela metade. Nossa, que olhos tristes que tem essa criança. Algumas crianças já têm uma aura de melancolia. Não precisa nem ter evidência para enxergar a aura da criança, ela é melancólica, né? Essa criança vai passar pela depressão, esse espírito, quer queira, quer não, veio aqui para enfrentar isso, resolver e virar a página. Aí a gente fica naquela brincadeira, nossa, é da idade, depois passa, puxou não sei para quem, igual não sei quem, nada passa com a idade, só fica camuflado, né? Ó, crianças com medo fora do contexto vão passar pelo pânico cada vez mais cedo. Eu tenho alguns que eu estava esperando que eles entrassem em pânico na faixa dos 25 aos 35 anos, que é aquela fase que você quer abraçar o mundo, né? Já quer se aposentar e quer fazer tudo, né? Tem criança entrando em pânico de hospital com 12, 13, 14 anos. Mais grave, aquela criança meiguinha, mas que do nada ganha a mãe, puxa os cabelos, opa, psicopata, no momento de confronto vai machucar alguém ou vai matar alguém. Então, estudando a criança, daí você aproveita todas as condições pedagógicas que se formam no cotidiano automaticamente, né? Nem que a gente aproveitasse só 5% já estava bom, porque a maioria não aproveita nem 0,5% das situações que se formam no cotidiano, porque a gente não aprendeu, né, a observar aqueles que conosco convivem e entender que a criança que está chegando é um espírito mais antigo, muitas vezes, do que a gente, e que veio fazer aqui a mesma coisa do que nós, e que às vezes veio até aqui fazer uma existência mais curtinha. Né? E por quê? Olha como a gente vê tudo atravessado, né? O corpo físico é uma cadeia, uma prisão, né? A gente fica, nossa, assim, olha que legal, a minha avó viveu, está com 100 anos, nossa, pegou 100 anos de cana, né? De cadeia, alguma coisa, né? Vamos ver se aprendeu ou serve para alguma coisa, né? Então, para nós espíritas, é mais fácil de entender que esse momento aqui é uma transição, uma passagem, né, onde o espírito tem a oportunidade, né, como, vamos dizer, tudo é energia, mas a energia que é mais densa, mais lenta, então a gente está aqui nessa dimensão exatamente para fazer um aprimoramento mais rápido. Mas olha que legal, olha, última chance, né, a hora que você envelhece, você volta para a vitrine, não tem aquela coisa de velho chato, ranzinza, não sei o quê. As máscaras que a gente usou ao longo da existência vão desabando todas e aquele espírito põe a carinha para fora. Então, o comportamento de uma pessoa idosa é exatamente a verdade do espírito. O resto foi tudo mentira ao longo da existência. A gente fala assim, nossa, vamos dizer, o que será que vai acontecer com essa pessoa, para onde é que ela vai? É fácil, você observando como ela é agora, dá para você saber para onde ela vai no plano espiritual. Então,
família é uma oficina de estudos também, para a gente entender, né, o que o outro veio fazer aqui. E olha como é tudo invertido. O que a maioria das pessoas percebe nos familiares? Só os aspectos negativos. Então, a gente deveria ignorar até o limite do possível o lado negativo dos que convivem conosco e observar o lado positivo que eles têm. Tudo seria facilitado se a gente mudasse os óculos de como nós enxergamos a vida. A educação, quem cuida de nós, sempre tem uma ideia simples, fácil, né? Nós somos cobaia aqui. Mas como dizia o Avatar Chapolin, eles não contavam com a nossa astúcia. Então sempre tem que ter um plano B, um plano C, né? A educação, o plano A foi fantástico, simples, vem alguém, vive um tempo, adquire experiência, pega os aluninhos que são os filhos e encaminha. Deu tudo errado, né? Então veio o plano B. A vida começou a mandar pequenos mestres para educar os adultos. Tem criança de 2, 3 anos que dá show de bola, educa a família inteira. Eu conheço um monte de famílias que estão no plano C. O cachorro ou o gato. Os animais mostram para os humanos exatamente como se comportar, na realidade tudo. Tomara que não tenha um plano B. Então, assim, a família é uma oficina de aprimoramento, né? Onde a vida coloca adversários do passado, sempre tem alguém, principalmente as famílias mais antigas, da minha geração, né? Onde você coloca muitos inimigos do passado para se reajustar, e sempre tem alguém que vai fazer o meio de campo, tá? Vamos dizer, que vai tentar ajustar. Então a gente viaja muito na maionese com um monte de crenças e não coloca a mente no dia a dia, nas coisas simples, né? Exatamente naquilo onde a gente pode, vamos dizer, movimentar, e principalmente a grande emergência para que você possa gerenciar, ajudar melhor a família, é o autoconhecimento. O autoconhecimento, na realidade, é a coisa mais importante que nós temos que fazer agora. Por quê? É o diagnóstico de nós mesmos. Sem diagnóstico, você vai ter um tratamento meia boca ou você não vai conseguir tratar. Na doutrina, é tanta palestra que se ouve, que se fala de reforma íntima, tudo vazio. Numa brincadeira, tempos atrás veio um senhor no meu consultório que ele deve ter dado umas 500 palestras de reforma íntima, né? Aí, a hora que eu comecei a indagar, porque a homeopatia você tem que saber quem é aquela pessoa, não especificamente qual é a queixa dela, e aí fala alguma coisa de você. Ele olhou para cima, coçou a cabeça, falou: nossa, é difícil falar da gente, né? Aí ele perguntou para a esposa do lado: como é que eu sou? Pronto, tudo que ele falou de reforma íntima, joga fora. Por quê? Ele nem sabe como ele é, exatamente aquilo que ele tem que mudar. Então, o dia inteiro, a professora da vida está mostrando: ó, como você é impaciente, ó, como você é intolerante, ó, como você é mentiroso, ó, isso, aquilo, né? Eu brinco que é a chamada educação passiva, né? Evolução passiva. 24 horas por dia, você pensa, sente e age, até dormindo, né? Cada pacotinho de energia, de pensamento e sentimento, tem um comprimento de onda, tem uma frequência, né? Aí você espalha para o universo quem você é, e ele devolve exatamente aquilo que você precisa, né? Na forma de pessoas, situações, acontecimentos. Então vamos imaginar uma pessoa muito impaciente, que quer tudo para ontem, né? Essas vibrações vão e trazer de volta o que para ajudar? Demora, complicação, nada na vida do impaciente dá certo na primeira vez, tudo trava, tudo atrapalha, está sempre cercado de gente mais lerda, mais lenta. A pessoa muito orgulhosa, ela recebe como ajuda, como prêmio, uma humilhação atrás da outra. A pessoa muito apegada, tudo ela quer guardar, reter, acumular, tudo morre, tudo roubam, tudo quebra, tudo estraga. A pessoa muito ciumenta é traída a vida inteira de tudo quanto é jeito, até que ela entenda que ela não é dona de nada nem de ninguém, senão do próprio destino. O magoadinho leva a coice até da Mãe Teresa de Calcutá. Então, a gente teria até que anotar, porque, olha, a gente está executando uma faxina do banco de memória. Por quê? 95% do nosso banco de memória só tem porcaria. Por isso que a gente está perdendo, né, a memória rapidamente. Agora é hora de você tentar fazer uma coisa de cada vez, né, e ter, na realidade, essa proteção. Então, com relação à família,
Não queira mudar o outro. O outro vai mudar quando ele quiser e quando ele for capaz. Você mudando, você está exemplificando, né? Não só para a sua família encarnada, mas também por aquela turma de desencarnados que frequenta a sua casa, aqueles que andam com você. Porque quando você muda, o desencarnado fala, nossa, esse cara aí mudou, também sou capaz, né? A ficha cai dos dois lados. Quando você muda, né, você se torna um educador de encarnados e desencarnados, muito mais desencarnados do que encarnados, que a proporção é sempre 2/3 do lado de lá e 1/3 aqui. Então tem alguns da nossa família que estão desencarnados, mas que eles na realidade convivem conosco de alguma forma. Só que tem um perigo, né? Imagina uma pessoa dessas ainda apegada só a essa família consanguínea, aí nasceu um netinho, aí o sujeito desencarnou. Aí, a hora que a ficha cair, quando ele começar a se entender lá do outro lado, como é que funciona, ele vai querer ficar ali próximo, né? E aí ele vira um anjo da guarda nóia, né? Ele acha que está ajudando, mas ele está prejudicando. De vez em quando eu tenho pacientezinhos que a criança estava indo bem, ela começa a ficar doente. Aí eu já pergunto para a mãe, para a família, desencarnou alguém da família nos últimos tempos, alguma coisa assim? Ah, o meu pai desencarnou. Pronto, tem um anjo da guarda nóia ali atrapalhando. Aí você tem que pegar e encaminhar, né, para que ele seja levado, para que ele saia dali. Então, o apego, ele pode te transformar até num anjo da guarda nóia, de você achar que você está ali ajudando e que você não é. Todo mundo devia ler pelo menos umas 4, 5 vezes cada um dos livros de André Luiz, porque mesmo sendo da década assim, de 40, com aquela linguagem, e tudo que ele colocou não existe mais, tá? Porque todo o progresso vem de lá para cá. Se aqui, nos últimos 30 anos, a gente teve uma explosão de progresso, do lado de lá foi maior ainda. Tá? Aí você vê até o transporte coletivo que ele coloca lá, né? O Airbus, né? Lá é igualzinho aqui, pessoal. Então, se desapeguem aqui, se desapeguem para que vocês não banquem o anjo da guarda nóia. Ou então, na relação de apego da família, tem gente que não dá um pingo de sossego para o coitado que desencarnou, porque o telefone toca de um lado para o outro, que é o pensamento, né? Até quando eu era, assim, quando eu trabalhava em hospital, tinha um lugar lá que era um assim como se fosse uma pré-UTI, né, que a gente chamava de repousão. Aí a pessoa estava mal, ninguém esperava mais nada, ela dava aquela melhorada, assim, de falar, nossa, a melhora da morte, né? Aí os familiares iam embora para casa, tomar banho, para não sei o que, daqui a pouquinho recebia a notícia que o sujeito desencarnou. Então, o apego que nós temos, né, na maneira como nós enxergamos a família, é um processo realmente que atrapalha muito a nossa evolução e a de todos, né? Então, o desapego não é falta de amor, pelo contrário, né? Chama-se educação afetiva, educação emocional, que a maioria de nós não tem ainda, né? Então, vamos abrir um pouco o leque do entendimento do que seja família. E dos planetas onde a gente já andou, né? A gente largou família lá, porque nenhum de nós é daqui, tá? Nenhum de nós é daqui. Todos nós somos ETs, igual Jesus, né? Nossa, Jesus ET? Não estou falando não, quem falou foi ele. O meu reino não é desse mundo, quem não é desse mundo é o quê? ET. Então, olha a abrangência que pode ter a nossa família. Nós podemos ter familiares que nós deixamos de mundos onde nós já viemos, porque nós somos a ralé espiritual. Colocaram um monte aqui, né? E as transições fazem a depuração. Então, agora, algumas informações que vêm de um lugar e de outro. Quando começou o planeta, no começo, né? Bastante primitivo, foram colocados aqui por volta de 35 trilhões de consciências. Foi depurando, agora a gente está em torno de 21 bilhões entre desencarnados, nas várias dimensões, e encarnados. Na próxima fase, agora fica 1/3 dessa turma toda, o resto vai ser distribuído para outros locais, e está chegando o pessoalzinho de fora, né? Está chegando os transferidos.
comecem a prestar atenção nas criancinhas que vêm nascendo agora. Vocês vão aprender muito. Eles têm mais a ensinar do que aprender, né? Então, esse planeta vai ficar maravilhoso. A gente vai ter que tentar ficar aqui, ó. Gente como nós, a gente não vai para mundos mais avançados do que esse aqui, não. Pode tirar o cavalinho da chuva, né? São raríssimos, né? Então, a nossa luta é para continuar aqui. Mas, como funciona isso? Aprendam, entendam o que é padrão vibratório. Todos nós temos um padrão vibratório gerado pela energia lançada dos nossos pensamentos, vamos dizer, sentimentos e atitudes. Então, vamos supor que a nota de corte de padrão vibratório seja 5, tá? Você está com 4,99, tchauzinho. 4,99 não é 5. Tudo é física e matemática, não vai ter ninguém com quem você conversar. Nossa, eu dei 500 mil palestras, eu era amigo do Chico. Não vai ter ninguém para conversar. O tal do juízo final da religião está acontecendo agora, no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então, não é difícil ficar aqui. Só que tem um detalhe, pessoal. Não enlouqueçam de jeito nenhum, tá? Nenhum maluco vai ficar aqui no planeta, nenhum maluco vai ficar. Nós somos um livro de psiquiatria ambulante. Nós temos o lucro de todas as doenças psiquiátricas possíveis. E vocês vão ver coisas do arco da velha. O que está acontecendo agora, que aparece nesses noticiários, é só o começo. As pessoas vão, na realidade, assim tudo vai aflorar. Então, a doença mental é o crime mais grave que a gente comete contra a vida. É mais grave que aborto, suicídio, assassinato, né? E por quê? O que nos assemelha ao Criador? É a criatividade. Como Jesus colocou, vós sois deuses, somos. Sois capazes de fazer o que eu fiz e muito mais, somos. Só que a gente é trainee, por enquanto a gente só faz porcaria, mas não tem importância, nós estamos treinando, né? Então, você não pode perder a solução de continuidade. Para você montar uma depressão profunda, daquela que você não presta para nada, não serve para nada, não cria nada, você leva de 3 a 4 existências. Não vai dar tempo de ficar aqui. Até o final, para muitos de nós, essa pode ser a última dessa transição. Mas como você sabe isso? Eu posso falar, tem gente que se ofende achando que coitadinho do depressivo. É uma das coisas que eu vim trabalhar nessa existência. Tá? E ainda eu tinha a mania de inventar uma situação na minha cabeça onde eu era vítima. Então, eu tinha ainda o processo do vitimoso, né? Eu estou, na realidade, trabalhando isso a duras penas, porque os impulsos que nós temos vêm de uma existência para outra. Então, uma existência é a continuação da outra. É igual uma aula, né? Você tem uma aula, na outra sequência, até que mude, vamos dizer, a grade. Então, para você montar uma esquizofrenia, você leva de 7 a 8 existências. Então, vamos dizer, ficou maluco, já está indo em direção a um outro mundo, a uma outra escola, a um outro planeta. Só que, gente, olha o perigo de enlouquecer, é no desencarne. Tá? Aqui, você põe máscara e tira a máscara. A nossa autoimagem completamente deformada. A gente imagina ser uma criatura que não tem nada a ver com a realidade. Agora, quando você desencarna, você dá de cara, não tem como fugir com a realidade. Aí você enlouquece. Nós espíritas chamamos manicômios de lá de umbral. Os católicos chamam de purgatório, outros chamam de inferno, cada um dá um nome. Todo mundo deveria participar de desobsessão, para ver que a coisa não é como as pessoas imaginam, não, tá? Devia ser filmado. Daqui a um tempo, os trabalhos de desobsessão vão ser filmados exatamente para a ficha cair e para a gente entender que não é para perder tempo aqui agora, não. Agora, na realidade, é para executar muitas mudanças. Só que evitar essa loucura, né, é mais fácil, até irrita de tão fácil que é. Autoconhecimento. Se você já tem um pouquinho de noção a seu respeito, a hora que você chegar lá, espera aí, todo mundo já sabe, sou mentiroso, avarento, ansioso, medroso, orgulhoso, e daí? Nada, meu filho, continua fazendo o que você já vinha fazendo. Nós não estamos apostando corrida para pegar par de asa. Cada um escolheu o seu tempo, o seu jeito, a maneira como quer, na realidade, fazer as coisas, né? Então, invistam no conhecimento de vocês. Permita que os outros sejam, na realidade, o que eles queiram ser.
Muito cuidado para não ficar dando conselho. Até eu coloquei isso aí ontem na minha página do Facebook, né? Quando você dá conselho para uma pessoa, você acabou de assinar uma promissória em branco. Se tudo lá der errado, você vai ajudar a consertar depois. Aí você fala assim, nossa, por que apareceu essa mala na minha vida agora? Olha tudo, faz tudo atrapalhar. Claro, lá atrás você mandou fazer um monte de coisa que ele fez tudo errado, agora você veio consertar. Aconselhar, gente, não é dizer para o outro o que ele tem que fazer. São poucas pessoas, mesmo alguns profissionais da área de psicologia, de medicina, né, ainda pisam na jaca, porque você não pode falar o que o outro tem que fazer. Você tem que mostrar um conjunto de probabilidades, de escolhas e efeitos, com muita humildade. Ó, eu acho que se você fizer essa escolha, pode virar isso. Essa outra escolha pode virar aquilo, né? E aí o espertinho, né, vai falar assim, vai querer te pegar no flagra, né, na saia justa. E se fosse você? Aí você dá uma de baga ensaboada, muda de assunto e mentalmente se vira, né, o problema é teu, né? Então, olha quantas asneiras que não foram causadas lá para trás, aonde? Minha filha, esse cara que você está namorando aí, que está com você, é bêbado, ele é isso, ele é aquilo, ou ele é preto, é branco, é amarelo, é azul, né? E impediram. Lá para frente depois vem a conta, porque você atrapalhou, na realidade, toda uma programação que estava para ser feita, né? Então, é preciso que a gente exemplifique e que a gente comece a ver as melhores características e condições que cada um dos que convivem conosco apresentam, né? Então, na hora que tiver o tempo aí já esgotando, você me avisa, tá? Senão tem assunto para um mês. Eu sei, eu vou pedir para a gente fazer um intervalo agora. Tá? A Bia canta e depois continua, tá bom? Tá bom. Ok. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saberem que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito. Um universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre
Gratidão, querida, que essa energia realmente compartilhou com tudo que você estava falando até agora. Então, vamos voltar ao papo. Então, ó, eu peço desculpa porque o meu papel dessa vez agora é de acordar o pessoal, não é de ficar fazendo naninha, não. Então, simplifiquem a vida de vocês, aprendam a viver um dia depois do outro, estudem-se para que vocês possam ajudar os outros membros da família. E eu só queria hoje que todo mundo entendesse que a nossa família é universal. Então, nós já deixamos familiares em outros planetas, em outros mundos, gente. Não é só daqui, né? Até mesmo daqui, às vezes, você encontra com pessoas e fala, nossa, como eu me sinto tão bem do lado dessa criatura, que energia gostosa, parece que eu já conheço há milhares de anos. E conhece, tá? Às vezes já foi um filho querido, já foi um irmão, já foi um pai, já foi uma mãe, né? Então, agora, a família consanguínea, para boa parte, ainda é uma oficina de aprimoramento, né? Então, façam a parte de vocês naquilo que seja possível, né? E trabalhem rapidamente o desapego. Desapeguem-se de tudo que seja possível. Que exatamente, se a gente pegar o Evangelho, a maior parte do que está lá bate no desapego, desapego e desapego, né? Essa dimensão nossa aqui, ela é passageira, tá? E a nossa meta vai ser exatamente de tentar continuar aqui, e que é fácil. Então, analisem-se, escrevam, tá? Olha, sabe as pessoas que são muito úteis para a gente? Aquelas pessoas que a gente acha que não vão com a nossa cara, que não gostam de nós, que são os nossos inimigos, porque eles apontam exatamente como nós somos. Aprendam a tirar proveito das coisas que nos chateiam, das coisas que nos cerceiam, né? Vou dar um exemplo, vamos dizer, porque até agradecer a vida, agradecer a Deus, agradecer quando a coisa está no bem bom é fácil, qualquer um faz. Agora eu quero ver você agradecer, né? Aquelas lições mais pesadas, mais difíceis. Vou dar um exemplo para vocês bem simples. Ó. Eu venho há mais de 40 anos, até diziam que eu era maluco, né? Dizendo para as pessoas, olha, fujam como o diabo foge da cruz do leite de vaca, tá? Da farinha de trigo, do açúcar, né? Eu troco qualquer prato sofisticado. Leite eu não tomo já bem há uns 50 anos, né? Porque eu tive 3 pneumonias na faculdade por causa de leite, depois que eu descobri. Mas a chegada num queijo. Eu troco qualquer prato sofisticado por um pedaço de pizza. Hoje, se eu comer qualquer coisa com queijo que tem farinha, já dá um revertério danado na parte digestiva, as intolerâncias vão vir com tudo, né? Então, agora eu agradeço a isso, porque você vai me, assim, proporcionar mais algumas horas de vida, mais alguns dias, mais alguns meses, né? Então, eu agradeço agradeço pelos contratempos, agradeço pelas malas sem alça que aparecem na minha vida, agradeço pelos atrapalhamentos, né? Então, quando a gente chegando nesse ponto, a gente chega na metade do caminho, tá? Então, esse é o nosso jeitão. A gente não consegue aprender com conforto. Ah, mas é maluquice, a gente tem que buscar o conforto, né? Não, olha como o conforto atrapalha. Querem ver uma brincadeira de conforto? Tem gente que o intestino não funciona de jeito nenhum, especialmente mulheres hoje com 30 e poucos anos, espirrou, perde urina, tossiu, perde urina. Sabe o que causou uma parte disso? O vaso sanitário, tá? Que te deixa num conforto de 90 graus ali sentadinho, a turma lá de dentro, músculos, ligamentos, fica tudo numa preguiça danada, né? E aí você passa a ter uma série de distúrbios e problemas por causa do conforto, um conforto tão bestinha, né? Mas interessante. Até tem hoje bancadinhas que você coloca em frente ao vaso sanitário para ficar numa posição de 45 graus, para pressionar um pouco o abdômen. E para sair desse conforto, olha, também assim, ele foi um ganho higiênico, tudo, né? Mas fique de cócoras
2, 3 vezes por dia, basta 1 minuto, né, para que você coloque a turma lá para funcionar. Então, vão tirando o conforto que vocês possam, né? É que nem comparação, porque a maioria de nós não ia aguentar 5% vamos dizer, da bucha que o Chico escolheu para ele poder fazer a mediunidade dele. Quem conhece a vida dele, só o que ele passou na infância, nenhum de nós ia querer de jeito nenhum, né? E toda a vida. Então, vão saindo do conforto, vão aprendendo a viver com muito pouco, porque daqui para frente vai ser bem necessário. Tem uma frase do Emmanuel que foi muito marcante para mim na minha vida, né? E nessa frase ele dizia o seguinte: rico é aquele que tem poucas necessidades. E a maioria das nossas necessidades são totalmente desnecessárias. Até uma das coisas que a pandemia veio fazer agora foi isso. No começo da pandemia, veio uma paciente no consultório, a gente conversando lá, falou: nossa, doutora, eu já aprendi uma coisa muito boa com essa pandemia, no meu cartão de crédito. Então ela percebeu que ela comprava um monte de porcaria que não precisava, que ela gastava, e que agora, na realidade, ela viu que aquelas coisas são inúteis. Tá? Então, o momento vai exigir simplicidade, vai exigir cooperação. Tá? Daqui para frente a gente vai entender que sozinho nós não podemos viver. E que vai ter muita gente precisando de nós e nós precisando dos outros. Ninguém mais, então, assim, o sentido comunitário, ele vai agora ficar evidente. Já tem muita gente passando fome no país, e é só o começo, pessoal, só o começo. Olha, como a maioria de nós espíritas e todos, né, nós estamos permitindo que destruam esse nosso habitat. Olha as últimas imagens que a gente teve das cataratas do Iguaçu. Praticamente secou, porque desmataram tudo. A gente está permitindo que desmatem, que queime, né? Daí você vai ter enchente num monte de lugar, uma seca em outro, vai ter fome, de verdade, não é exatamente o que está aqui agora, né? Não é para a gente ficar com medo nem preocupado. Simplifiquem a vida. Pratiquem o Evangelho, né? Estudem a família de vocês. Ajudem a família, né? Mas assim, ajudar o outro não se trata de agradar. Às vezes você ajuda o outro com a palavra mágica. Não te empresto mais porque você nunca devolve. Não vou fazer isso aqui para você porque eu estou fazendo é mais gostoso. Você quer fazer assim, assim, assim. Quer fazer, faz. Não quer, não faz. É um direito teu. Então, a gente fala tanto de amor, né? Esse amor que na realidade é obsessão, mas o germe, a sementinha do amor chama-se respeito. Você tem que respeitar a escolha do outro. Aquilo foi a maneira como ele aprendeu, assim que ele quis aprender. A gente quer bancar o Deus noia, né? Quem está do nosso lado não pode dar um espirrozinho, não pode ter uma dorzinha, não pode ter um contratempo, né? Nós somos assim, os deuses que vamos, na realidade, vamos dizer, resolver todos os problemas dos outros. E de boas intenções o inferno está cheio. Assim, para encerrar, eu vou dizer para vocês um pecado que eu cometi muito, né? Assim, na infância. Agora que eu entendo o estrago que eu ajudei a fazer. Eu era muito arteiro, né? Uma cidadezinha do interior, lá no norte do Paraná. A minha mãe inventou a escola de período integral. Então, para me sacanear, para não deixar eu subir de casa e voltar só à noite, né? Depois da escola, ela me colocou numa segunda escola, numa professora lá, Dona Maria José, que montou uma escola no fundo da casa dela. Aí, naquela escola, eu estava sempre um ano na frente da escola normal. Aí, a hora que eu saía de lá, 4h30, 5 horas, eu ia com os meus amiguinhos lá, fingi que estava estudando com eles, nada, eu ia fazer as lições deles, né? Para que a gente fosse jogar bola mais depressa. Então, olha o crime que eu cometi. Eu roubei deles a oportunidade de aprender aquilo que estava sendo dado na escola, sem perceber, né? Então, muitos prejuízos nós causamos para os outros exatamente com interesses nossos, né? E que a gente acaba não entendendo e na hora, mas que depois vai ter que ser ressarcido. Então, prestem atenção no dia a dia. Em casa, abracem, beijem, né? Mas só que tem que dar um cuidado, é que o tempo não dá, mas sabe quem vai contaminar mais agora? Então, com a pandemia, quem vai mais ser entubado e esses problemas todos são os jovens, né? E por quê? Porque eles estão cheios disso. Onde eles vão pegar o Covid? Embalado.
balada sem álcool não existe. 2 copos de cerveja levam a imunidade lá para baixo. Eles vão pegar o Covid naquele momento e uma boa parte vai se dar mal. Mas depois quem vai trazer o vírus para dentro de casa são as crianças. E por quê? Você tem milhares e milhares de crianças que tiveram Covid, estão com Covid, mas não tem sintoma nenhum. Elas que vão, na realidade, trazer. Mas, com os devidos cuidados, né? Usem o corpo físico para demonstrar amor. Isso está fazendo uma falta danada para todo mundo, né? A gente precisa de abraçar, de beijar e tudo mais. Agora vamos ter que segurar a onda aí durante um tempo. Então, o que eu queria colocar para vocês é isso. Alonguem o seu conceito de família. Olha como deu para a gente até para o cosmos, né? Então, entendam cada um como funciona, né? Mas a hora que vocês mudarem, vocês conseguem ajudar os outros. Então, não queiram fazer a reforma íntima do outro. Façam a de vocês. É fácil falar, né? Eu piso na bola, na jaca direto, mas assim, a hora que a gente começa a entender a verdade, que vai ser escancarada na nossa frente, é meio caminho andado. Nenhum de nós vai sair dessa existência anjinho, nem nada, mas não vamos perder tempo, né, com coisas que não serão úteis. É igual, ó, cuidado com a religião. Eu conheço gente que sabe tudo quanto é passagem do Evangelho, as perguntas de Kardec, dos livros, mas não aplica nada. Isso não fica registrado. Foi tempo perdido. Ó, exemplo prático. Eu tive uma professora de história que reprovava Deus e o mundo. Era um medo que todo mundo tinha. Não adiantou nada. Por quê? Hoje eu só lembro de data histórica quando é feriado, porque aquilo não me serviu para nada, eu não incorporei, né? Então, ó, leiam menos, estudem menos e pratiquem mais. No dia a dia, tá? Tudo está no dia a dia, porque informação só vira conhecimento quando ela é trabalhada, quando ela é praticada, quando ela é vivenciada, né? Então, vivencie o Evangelho no dia a dia, vivencie o Evangelho em casa. Um questionamento, agora eu vou encerrar mesmo, tá? Você faça uma brincadeira comigo, só que eu sou meio nóia como todo mundo, aquela estilo Pocotó, amanhã eu faço, ano que vem eu começo, eu paro, depois recomeço. Ó. Então, teve um cara que ele era um nóia, 1.200 e pouco, 1.400 e pouco, aí ele falou, chega, eu vou mudar. Aí ele fazia o seguinte, hoje à noite ele fazia uma pequena proposta para cumprir amanhã, uma pequena meta. Amanhã ele tentava cumprir, amanhã à noite ele revia, refazia para o outro dia, assim ele foi indo, 12 anos. Hoje a gente conhece como Santo Agostinho. Então, aquilo que Agostinho fez lá atrás, a gente tem obrigação e facilidade de fazer melhor hoje. Então, no final do dia, nossa, hoje, as escolhas que eu fiz, o que deram de lucro para mim, né? As escolhas que eu fiz, que lucro deram para as outras pessoas. As escolhas que eu fiz, que lucro deram para o planeta. É preciso trabalhar a vida, mas na ponta do lápis. Não é ficar viajando na maionese, não, porque depois a gente vai ter realmente uma encrenca aí muito grande. Então, tornem todo o conhecimento que vocês adquirem, tentem colocar na prática. Pisando na bola direto, mas não queiram fazer como um amigo meu, né? Mas ele teve uma mudança radical. Eu não seria capaz. Ele chega todo dia de manhã, quando ele acorda, hoje é o último dia dessa minha existência. E ele procura viver como se fosse o último dia. Ele que está certo, às vezes a gente vai dormir hoje, não sabe se vai acordar amanhã. E depois, pessoal, ó, alguém aí trabalha em desobsessão e tudo, já trabalhou? Ó, boa parte dá um trabalho danado para você dizer para o cara que ele desencarnou, porque é tudo muito parecido. Então, ó, vocês vão dormir hoje, amanhã cedo, quando vocês acordarem, encosta a mão na parede, se atravessou já era, né? Chegou no banheiro, olhou, não se viu no espelho, já era. Então, pelo menos saber que desencarnou, a gente tem que saber. Nós espíritas, você tem que saber, opa, já era, você virou a página, agora já estou em outro lugar. E façam tudo com muita brincadeira, com muita gozação, né? Não se culpem, não tenham remorso, nada. Errou, depois tenta consertar.
A vacina para os nossos erros, para as repetições dos erros, é a boa vontade e o bom humor. Uma dica, um santo remédio, hein? Gravem num pendrive umas 10 gargalhadas para vocês ouvirem antes de dormir. Essa energia, ela é contagiante, reequilibra os chakras, tá? Isso dá saúde. Assim, vocês veem que pessoas alegres adoecem menos do que as outras. Adoecem, mas menos, né? Então, nada de chatice, nada de depressão, nada de tristeza. Vão levando a vida no melhor possível da alegria. O coração está apertado, inventa alguma coisa para que você possa se alegrar. É isso, gente. Então, não vou tomar mais o tempo de vocês. Muito bom estar com vocês de novo. Principalmente a luz, né? Você é uma luz aonde você se encontra com a tua alegria, com o teu jeito de ser, com tudo. Tenho um carinho muito grande para vocês, por vocês dois, tá? Então, É uma muito bom. parceria boa, a gente tem um carinho grande por você. E o problema é o tempo, né? A marca do União Espírita Luz Divina é exatamente isso que você acabou de falar agora no final. Doutor Anselmo sempre deixa para a gente a mensagem, que a gente brinca, né? A gente chega com um balaio de problema e ele olha para a gente, analisa e fala assim: vai dar tudo certo. E a marca da casa é a alegria, né? Então, amigo, olha, eu sou muito grata por ter dado certo de você estar com a gente aqui. Continue sendo esse moleque travesso, que eu lembro de quando a gente dava aula junto, que de repente no meio da aula você me fazia rir porque contava piada e eu tinha que abrir para os alunos porque que eu estava rindo. E aí descontraía todo mundo. Gratidão, amigo. Eu que agradeço. Se você puder fechar o microfone agora. Amigos, hoje a gente não abriu para todo mundo falar, mas se alguém quiser fazer algum comentário, eu sei que todo mundo vai agradecer, isso aí eu já sei. A gente encerrar o nosso tempo, abre o seu microfone, fala seu nome. Alguém? Partimos para a nossa finalização. Então, a Bia vai fazer a nossa parte final, lembrando a todos que enquanto ela estiver fazendo a música final, nos visualizar com a energia amorosa da sala de passes, com a lista dos nossos nomes de vibração, para a gente mandar energia de equilíbrio, de sabedoria. E, como sempre, a vibração que nós fazemos para os espíritos abortados, que eles se fortaleçam para iniciar uma nova caminhada. Então, muito carinho, gratidão, Américo, por essa nossa oportunidade. Bia, é com você. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti.
nos preparando agora para o nosso alto passe, nos imaginando na sala de passes, recebendo a energia amorosa dessa equipe que trabalha incessantemente, captando, colocando no nosso coronário, harmonizando o nosso frontal, o laríngeo, para que cuidemos melhor das nossas palavras, o cardíaco, colocando aí a cor rosa e a cor verde, e toda a parte gástrica, harmonizando completamente todos esses órgãos, o básico, soltando as mãos, espreguiçando, agradecendo por tudo que a gente está vivenciando, por essa oportunidade desta caminhada. Gratidão, querido amigo Américo, gratidão, Bia, pela música, e até a semana que vem. Muita paz, muita alegria e, como diz o Carlos... Juízo, hein? Tchau, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos, boa semana. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, Boa noite a todos, boa semana. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Bom, Tchau, boa noite, até obrigada. a próxima. Boa noite, bom final de semana. A todos vocês.